O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, participou da coletiva do Comitê de Crise e apresentou as ações do Ministério da Saúde após a avaliação de 30 dias. Segundo o ministro, passado esse primeiro período, inicia-se a modelagem das ações futuras. O ministro falou sobre os EPIs para os profissionais de saúde e afirmou ainda que o Brasil está muito próximo de anunciar uma solução muito robusta em relação a respiradores. Mandetta anunciou também o uso de inteligência artificial para fazer um mapeamento dos cidadãos e relatou que em breve os brasileiros receberão ligações para fazer uma espécie de consulta médica que fornecerá dados para o Ministério basear suas ações e mapear zonas quentes. O ministro explicou que em São Paulo há um ponto fora da curva que prejudica as estatísticas e deve ser estudado como um caso à parte. Mandetta também falou sobre os avanços na pesquisa com medicamentos, afirmando que o Ministério segue acompanhando todos os estudos. O ministro também recomendou paciência e resiliência aos cidadãos. Assista. Muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde, ministro Paulo Guedes, ministro Moro, ministro Braga Neto. Vamos lá, hoje a gente vai passando por essa modelagem de fazer todas as análises dos 30 dias e colocamos de uma maneira muito clara para todos os nossos pares, tanto no Conselho Nacional de Secretários Estaduais, no CONAS, quanto no CONASEMS, e quanto iniciamos as discussões todas com as nossas academias, como sempre dissemos, vamos pautar pela ciência, pelo que é correto. Iniciamos a avaliação de, olha, estamos aqui e conseguimos chegar até aqui. Quais são nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos que precisamos andar, acelerar. Com isso, a gente construiu o mapa de condicionantes que a gente precisa para pensar em qualquer tipo de movimentação adicional. Nós precisamos garantir que a regularidade de equipamentos de proteção individual seja confirmada. Lembramos que até 14 dias atrás a China estava fechada. As fábricas começaram a aceitar pedidos nesses últimos 10 dias. Nós competimos com os Estados Unidos, com a Europa, com o mundo inteiro. Ontem à noite, nós conseguimos fechar o contrato de 300 milhões de unidades de EPIs, que é a nossa necessidade para nos abastecer por 60 dias. Eles têm 30 dias para nos entregar, aquelas pessoas que fizeram a venda. Para isso, nós vamos ter que montar uma operação de logística, que está a cargo do ministro Tarcísio, 200 milhões com as outras 100 que nós já temos. São 300 milhões. Tem 100 que nós temos para entregar e mais 200 que nós vamos buscar. Que o ministro Tarcísio vai organizar, inclusive com a possibilidade de mandarmos aviões até a China para poder pegar isso em grandes cargueiros para poder trazer. Então isso é uma condicionante, porque se nós não tivermos EPIs para os nossos recursos humanos, enfermeiros, médicos, todos que estão na linha de frente, nós, se acelerássemos qualquer coisa e aumentássemos o número de casos, imediatamente perderíamos a força de trabalho. Então isso é um elemento que a gente chama elemento de barreira, enquanto a gente não tiver. Segundo ponto é a própria questão de ventiladores e respiradores. A gente está muito próximo de anunciar uma solução que vai ser uma solução muito robusta. O Brasil vai ter uma solução muito boa para essa situação, mas ela ainda precisa amadurecer para a gente poder chegar e falar, temos uma solução que seja uma solução mais robusta. Mas estamos caminhando. Então, cada uma dessas situações, a gente na saúde graduou em grau de 1 a 5 em que pé que nós estamos. Hoje, por exemplo, a gente anuncia a telemedicina instalada, o telesuporte instalado, a grande ferramenta que nós vamos utilizar, que é, ao invés de o mundo inteiro trabalha muito, vamos fazer o teste para a gente, depois que faz o teste, ver aonde que a pessoa foi para monitorar. A gente quer fazer a gente fez um algoritmo
com um disparo de ligações para 125 milhões de brasileiros, ligado num grande data center, num grande big data, que a gente vem trabalhando nisso nos últimos 20 dias, para que o conjunto dessas informações a gente antecipe quem é risco, quem é que tem contato com quem, aonde está, qual é o nome, e isso deve ser uma grande ferramenta de gestão de pessoas para a gente falar de mobilidade social, não só Brasil, não só estado, não só cidade, mas a gente pode chegar ao ponto de chegar em o que a gente tem chamado de zonas quentes. Dá um exemplo bem aberto, por exemplo, Brasília, a gente estava com os casos só aqui no plano piloto, Lago Sul, quando chegou, aí a gente vai vendo para onde que ele dispersa. Vamos supor que ele disperse mais para o lado de, sei lá, de Águas Lindas. A gente vai ter como pegar, pode trabalhar mais focado. Enfim, nós vamos ter que fazer um grande trabalho de bioestatística e de modelagem social para a gente falar de demanda social. A gente precisa também algumas condicionantes de transporte público, enfim, algumas coisas que a gente começa a colocar. Essas condicionantes nós temos que superar. Assim que a gente estiver com cada setor, que muitas delas não são do Ministério da Saúde, muitas estão em outros ministérios, como é o caso do Ministério da Justiça, com o ministro Moro, que tem toda essa questão que ele abordou de saúde prisional. Nós temos, por exemplo, lá no Ministério a Saúde Indígena, mas nós temos a FUNAI, que nós temos que fazer todo um trabalho específico, e aonde que nós temos maior necessidade de ser multissetoriais, num plano de manejo social. Aí é que entra o pessoal da economia. O recurso lá dos R$60 está na mão do cidadão, ele está com esse apropriado o caminho. A gente ter o plano de mínimo de como chegar com algum material de higiene, de algum material de condições para que eles possam enfrentar, mesmo dentro dessa situação de exclusão social, mas que o que a gente puder tirar de idosos, tirar de vulneráveis, as populações de rua, né? Nós não podemos esquecer que nós temos muitas pessoas que não têm endereço, mas que são vidas e que podem bater dentro dos hospitais com necessidade de que a gente faça o atendimento, e faremos independentemente de classe social. O SUS é um sistema universal e que faz a conta sempre para todos os brasileiros. Então, essas são as principais medidas que a gente está andando, e hoje a gente dispara as ligações. Então não se espantem se vocês receberem a ligação, é uma espécie de URA que vai fazer como se fosse uma consulta, te perguntando coisas, você vai respondendo, a voz artificial vai triando e ela começa ali a acompanhar, ela começa a dizer: posso te ligar daqui a 8 horas, 10 horas, 12 horas. É um sistema com inteligência artificial, e a gente podemos ter algumas intempéries, alguns problemas, até poderemos ter, mas vamos sair com ele em campo, ele muito vai ajudar. Os kits, o teste rápido, como a gente fala, voltamos a dizer, esse teste é feito somente após o 7º dia da convalescença. Então, muita da gente vai falar assim: mas depois que eu já peguei a gripe e eu estou com a gripe, eu vou ficar em casa 7 dias para depois fazer o teste para saber se é ou não é? Porque muita gente é induzido a achar que o teste rápido é um teste que você vai ali na esquina, põe uma gota e fala: tenho ou não tenho. Ele serve para marcar o anticorpo, ou que você já teve no passado, ou seja, se você já teve, então você tem imunidade, o que é muito bom. Lembrando que uma parcela enorme da população vai ganhar essa imunidade de grátis, não vai ter nem sintoma, mas infelizmente são eles os que mais transmitem. Por isso a questão das crianças, a questão dos adolescentes, a questão de preservar os idosos, né? Mas esse teste rápido vai servir para a gente saber como é que está o efeito
que a gente chama rebanho, né? E isso vai ajudar muito. Esse teste tem que estar na mão de todas as empresas na hora de fazer qualquer tipo de dinâmica social. Por enquanto, é manter as ordens, as orientações das secretarias estaduais, dos governos estaduais, mantenham, porque nós estamos nos preparando. A luta é grande, é uma luta de fôlego. Nós vamos ter que ter muita resiliência, muita paciência, né, para a gente poder sair à frente dela. Eu tenho visto aqui hoje, já vi aqui na mídia, o aumento do número de casos. Eu quero chamar a atenção uma coisa que tem, desde o começo tem me chamado a atenção. São Paulo, com uma letalidade de 136 casos de óbito, sendo 79 no mesmo hospital, no Santa Maggiore. Ali é um fenômeno, porque um determinado empresário, ele entendeu que ele deveria fazer um plano de saúde só para pessoas idosas. E ele achou que se ele fizesse um hospital para idoso, um consultório para idoso, ele conseguiria ajustar o custo do plano de saúde. Então, como os idosos compram muito plano de saúde, ele pôs um preço mais baixo, ele fez uma carteira de plano de saúde muito idosa. E o hospital dele inteirinho são de idosos convalescentes. E eles não fizeram, provavelmente, enfim, entrou o coronavírus dentro de um hospital só de idosos, e você tem hoje ali dentro um ponto que a gente chama um ponto fora da curva. A gente tem um ponto fora da curva, é um local concentrado com centenas de pacientes idosos em diferentes graus de imunossupressão, num ambiente que a enfermagem, enfim, o meio do hospital não conseguiu segurar a transmissão ali dentro, e eles têm ali dentro hoje um ponto extremamente grave naquele hospital. A outra notícia que a gente, notícia boa, que hoje a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Denizar Viana, comunicou que o primeiro trabalho sobre cloroquina compilado deve ser publicado em revista científica nas próximas 48 horas, que basicamente mostra que houve uma redução no tempo médio de permanência na CTI, naqueles pacientes que usaram, independente da associação com qual antibiótico. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa. Se a gente entra com medicamento e reduz 30%, o tempo de permanência, a gente sabe que a gente não tem nenhuma evidência ainda que pode se usar profilático, muito menos nas pessoas que não têm estado grave. Ainda não tem estudo para ser colocado. Podemos ter, são vários estudos que estão andando aí mundo afora. A gente começa agora, coloquei para o ministro Braga Neto, a questão de máscaras tecido, que são feitas no Brasil com TNT, que é o tecido não tecido. Já conversei com a indústria têxtil, agora vai vir uma grande articulação para que essa máscara não tecido, que a gente mandou pesquisar primeiro para saber se ela tem eficácia, ela serve perfeitamente bem. Principalmente eu vejo aqui muitas câmeras, muitos profissionais de imprensa aqui, principalmente pessoal que fica muito próximo um do outro, por causa do pessoal da câmera, que ela tem uma função de proteção tão boa quanto qualquer uma outra. E vocês podem fazer a reutilização, pode lavar com hipoclorito ou pode até mesmo usar descartável, não tem problema nenhum. Então a gente vai fazer esse protocolo, vai divulgar para a gente usar ônibus, ir e vir, pessoal que está na parte de menor contato, que fica mais na questão do isolamento social, mais no distanciamento, mas que precisa de reforço de barreira por conta da profissão, por conta da atividade. O que a gente acha também que vai ser mais uma das condicionantes para que a gente possa abastecer o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, manter um padrão social equilibrado em relação a essas questões. Acho que as notícias principais do Ministério da Saúde são essas, e na hora que a gente concluir aqui, como sempre, a gente vai passar ali o boletim diário, colocando estado por estado, número de óbitos, etc. E a gente coloca à disposição aí de todos vocês. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida.
Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.